A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos continuar a gravar os estudos com base no Evangelho de Mateus. Nós já gravamos os 4 primeiros capítulos aqui no canal, na seção das playlists. Existe uma playlist do Evangelho de Mateus. Você pode acessar ali pela opção playlists para ter acesso aos vídeos dos 4 primeiros capítulos. Aqui no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, Jesus faz o seu primeiro sermão, que é conhecido como o Sermão da Montanha. Logo que Jesus escolheu os seus primeiros discípulos, conforme nós lemos na última parte de Mateus, no capítulo 4, ele vai até um monte e ali naquele monte ele começa a ensinar às multidões. Na parte final do capítulo 4 de Mateus, nós vimos que Jesus chamou Pedro e André perto do mar da Galileia e depois, um pouco adiante, ali no mesmo trajeto, ele escolheu Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, como seus primeiros discípulos e que, com esses primeiros discípulos, ele começou a visitar várias localidades da Galileia e ele operava vários milagres, expulsando demônios, curando todos os enfermos e operando grandes sinais. No meio desse trabalho ministerial, ele começou a se tornar famoso. O último versículo de Mateus, no capítulo 4, voltando aqui no capítulo 4, nós vemos aqui no versículo 24: e a sua fama correu por toda a Síria. Então nós vemos aqui no versículo 25: e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, já no final do capítulo 4, Jesus, com os seus primeiros discípulos, já trazia multidões que o seguiam em razão das suas palavras e em razão dos sinais que ele operava. Basicamente, curas, milagres e expulsão de demônios. No versículo 1 de Mateus, no capítulo 5, nós vemos que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Os primeiros versículos aqui, do 3 até o versículo 12, nós vemos as bem-aventuranças. Vamos aqui, então, estudar Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos estudar separadamente. Hoje nós vamos só estudar o capítulo 5. Depois vai ter um vídeo do capítulo 6 e depois um vídeo do capítulo 7. Mas aqui nós estamos apenas estudando o Sermão da Montanha, e é importante perceber que esse discurso é um discurso único. Jesus falou os capítulos 5, 6 e 7 no mesmo discurso, no mesmo sermão. Então, abrindo a boca, ele falou sobre vários assuntos. O primeiro assunto foi sobre, a primeira parte do discurso foi sobre as bem-aventuranças. Então, sobre as bem-aventuranças, o que é bem-aventurança? É sobre felicidade. Bem-aventurado é feliz, é aquele que é feliz, é aquele que passa por uma boa aventura nessa vida. Então, por isso que ele fala bem-aventurados. Então aqui, o primeiro ponto é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são aqueles que são humildes, são aqueles que reconhecem que dependem da graça de Jesus, da morte dele na cruz, por eles, para que possam ser salvos. Aqueles que são pobres de espírito também são pessoas desapegadas das coisas materiais.
elas não ficam sobrecarregadas com preocupações com esta vida. E são pessoas que entendem a graça, que dependem de Jesus, dependem de Deus para que possam ter a salvação da sua vida. Reconhecem as suas limitações, reconhecem que são mortais, que vivem uma vida terrena que é finita e que dependem da graça de Deus para que possam herdar a vida eterna, para que possam ter uma vida com um propósito, com significado. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só pode alcançar o reino dos céus, o reino da eternidade, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem a necessidade de Cristo e a necessidade de andarem com os irmãos, que reconhecem que não são autossuficientes, que dependem primeiramente do amor de Deus e também do relacionamento com o próximo. E os mandamentos de Deus são: ama a Deus acima de todas as coisas, com todos os seus bens, com todas as suas forças, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem, e depois ama o teu próximo como a você mesmo. Então o pobre de espírito, ele entende isso, que ele depende da graça de Deus e que ele depende da comunhão com o próximo, porque essas pessoas é delas o reino dos céus. Não tem como herdar o reino dos céus quando se é orgulhoso, arrogante, quando se pensa que não se precisa de Deus, quando se pensa que não se precisa do próximo, quando se desvaloriza o próximo e se trata o próximo com arrogância, com soberba, com indiferença, com desprezo, com desconsideração, ou avaliando o que a pessoa tem ou deixa de ter para fazer parte do seu círculo de amigos. Portanto, bem-aventurados, ou seja, são felizes os pobres de espírito. Eles serão felizes porque eles conseguirão ter o reino dos céus, eles poderão herdar o reino dos céus, eles terão uma vida aqui na terra com propósito e com significado com o Espírito Santo. Eles serão felizes enquanto estiverem aqui na terra, quando receberem a graça, porque eles encontrarão sentido e propósito. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas elas vivem com depressão, trabalhando, seguindo rotinas, ganhando e ganhando e ganhando sem terem um sentido, um significado. E existem muitas pessoas que não têm a quantidade de riqueza que essas pessoas têm, mas elas têm uma outra riqueza, que é a alegria, a força, a satisfação naquilo que estão fazendo no seu dia a dia, no cuidado que têm com a sua família, cumprindo seus propósitos. Por quê? Porque são felizes, porque entendem que dependem da graça de Deus. A graça, o favor imerecido de Deus. E por dependerem dessa graça, recebem todos os dias a porção diária necessária para terem a alegria, a felicidade, para cumprirem o seu propósito aqui na terra. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todos aqueles que reconhecem a sua fraqueza e que se permitem chorar, se permitem pedir socorro, se permitem pedir ajuda, certamente serão felizes, porque receberão o consolo que vem do Espírito Santo. Receberão o consolo que vem de Deus. Mas esse felizes são os que choram, porque eles serão consolados, precisa ser interpretado com os que choram diante de Deus, na presença de Deus, juntamente com Deus. Porque chorar para pessoas que são arrogantes, que são orgulhosas, que são soberbas, que são indiferentes, só vai trazer desgosto, vai trazer a má aventurança. Então, escolha diante de quem você vai chorar. Chore diante de Deus. Jesus aqui está trazendo as bem-aventuranças, ele está falando aqueles que choram diante dele, porque eles serão consolados. Jesus está dizendo que ele traz
o consolo, a consolação. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que são humildes, são aqueles que são simples, são aqueles que não erguem a sua voz e que, diante de uma situação de injustiça, colocam a situação diante de Deus. Não guardam mágoa, ira, raiva, rancor. Até lutam pelos seus direitos, mas não guardando mágoa, ódio e ressentimento. Então, eles, os mansos, herdarão a terra. Quando o texto fala herdarão a terra, ele está falando aqui a respeito da terra prometida. A terra prometida que Jesus prometeu é o céu. Então, para se herdar o reino de Deus, o reino dos céus, é necessário ter mansidão, não ser uma pessoa que guarda mágoa, que guarda ira, que carrega o ódio, que carrega o conflito, a contenda contra o próximo. Mas aquele que é manso, ele vai herdar a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus está dizendo que felizes são os que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que querem fazer a justiça, que têm uma dedicação em agirem de acordo com a verdade, de acordo com o que é honesto, com o que é verdadeiro, com o que é correto. Porque quando a pessoa tem essa fome e essa sede de cumprir, de realizar a justiça, ela também receberá a justiça. A lei da semeadura estabelece porque eles serão fartos, eles serão satisfeitos. Também significa que aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai ser farto da força necessária para que ele consiga caminhar praticando a justiça. Aquele que realmente quer, tem fome e sede de fazer a justiça, vai receber a força e a graça divina para conseguir vencer as dificuldades e agir praticando a justiça. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O texto nos diz que, se tratarmos o próximo com amor, perdoando as suas falhas, então nós também receberemos amor e seremos perdoados dos nossos pecados. Nós vamos ver em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, que nos falam que se nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, nós seremos perdoados. Mas se não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão. Então, bem-aventurados os misericordiosos, felizes são aqueles que têm misericórdia. Porque quando errarem, quando falharem e dependerem e precisarem, também vão alcançar misericórdia. Isso traz uma reflexão sobre a nossa tolerância, a nossa intolerância em relação a quem erra conosco. Vamos ser misericordiosos, porque nós também erramos, nós também falhamos, nós também pecamos. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, ser limpo de coração é um requisito para poder ver a Deus. Como poderemos ver a Deus que é santo, puro, justo, verdadeiro, se não tivermos o nosso coração limpo? É necessário que tenhamos o coração limpo para que possamos ver a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que apaziguam as situações. Lá em Provérbios, no capítulo 6, nós lemos que o Senhor abomina detesta 6 coisas e a sétima ele abomina. A sétima que Provérbios capítulo 6 fala é o que causa divisão entre os irmãos.
o que separa os irmãos. Então nós vemos que Deus, ele ama a comunhão. Salmo 133:1 fala que ó quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Deus fala que ele ama a união. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque quando os pacificadores resolvem as situações de conflito e unem as pessoas, eles estão fazendo a vontade de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pessoas que trazem contendas, guerras, conflitos, serão chamados as pessoas de mestres de maus intentos. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja que o reino dos céus é para aqueles que realmente querem fazer a coisa certa. É necessário amar a verdade, é necessário amar, praticar e fazer a justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Quando você sofre perseguição por causa da justiça, isso mostra que você está dando resultados no reino de Deus, que você chegou realmente em um ponto em que você realmente quer praticar a justiça. O versículo 10 fala: não se preocupe com a perseguição. A perseguição é algo que naturalmente ocorrerá. Você será perseguido por aqueles que defendem a injustiça, por aqueles que querem, por exemplo, o aborto, sendo que a justiça é que aquela criança que foi gerada nasça e tenha vida. Você será perseguido por aqueles que pregam a corrupção, o suborno, o mal. Então, felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus, porque você tem a certeza e a garantia de que você tem uma vaga reservada para você no reino dos céus, porque você está andando na contramão, você está andando em uma direção diferente daquela que as pessoas do mundo estão caminhando, porque elas estão na porta larga em que podem fazer tudo. Mas você escolheu a porta estreita em que você reconhece a Deus nos seus caminhos e você entrega a sua vida para Deus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Injuriar é atacar a sua honra subjetiva. Dizer que você não vale nada, dizer que você atacar a sua autoestima, injúria, e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, ou seja, a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando Jesus fala que nós devemos sentir alegria quando estamos sendo perseguidos, porque os profetas também foram perseguidos antes de nós, Jesus aqui está fazendo trazendo à memória o que acontecia com os profetas. Por exemplo, se nós abrirmos a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta chamado por Deus para anunciar que Jerusalém seria invadida pelos babilônios sob a liderança de Nabucodonosor e que o povo deveria se entregar, abrir as portas da cidade e se entregar para que não fossem queimados, para que não morressem à espada, para que não tivessem de fugir da cidade, para que pudessem estabelecer um acordo de paz e irem para o cativeiro na Babilônia com tranquilidade. Mas o rei Zedequias, que era o rei de Israel, que era o rei de Judá na época, não quis ouvir Jeremias. E o povo resolveu lutar contra a Babilônia e aquilo que Deus usou Jeremias para profetizar aconteceu.
diante da reação do povo de Israel, Nabucodonosor resolveu queimar a cidade. Ele queimou a cidade e os que escaparam do fogo foram mortos pela espada. E os que escaparam da espada tiveram que fugir da cidade para outras localidades. Então, tudo que o profeta Jeremias entregou se cumpriu. Porém, para que Jeremias cumprisse o seu chamado, ele foi preso, ele recebeu soco de um outro profeta que não admitia as palavras que Jeremias entregava. Depois ele ficou em prisões. Tudo isso ele passou em função do exercício do seu ministério. Jesus aqui lembra que os profetas haviam sido perseguidos e que quando alguém sofre perseguição por causa do reino dos céus, ele está sofrendo algo que é natural. Quando Noé, lá na época do dilúvio, construiu a arca e para receber o livramento do dilúvio, ele também era um profeta. Ele estava anunciando: vai vir chuva sobre a terra. E o texto de Gênesis fala que nunca havia chovido sobre a terra. Então as pessoas que ouviram Noé falando que viria uma chuva zombavam dele e diziam que jamais choveria sobre a terra. As pessoas não acreditavam, assim como também as pessoas não acreditam que haverá o arrebatamento, que Jesus voltará para buscar um povo zeloso e de boas obras. E por essa razão, muitas pessoas que não estão mais esperando a vida de Jesus estão dentro das igrejas, cometendo toda sorte de pecados. Estão envolvidas em desvio de dinheiro das igrejas. Estão envolvidas em prostituição às escondidas. Estão envolvidas em negócios que são feitos com suborno, com corrupção, com mentira, com deslealdade, durante a semana, enquanto estão nos seus negócios, e nos domingos, nos sábados e nos cultos que são realizados nas semanas, estão ali lendo a palavra, mas mergulhados nos seus pecados. Porque não acreditam que Jesus vem. Não acreditam que a palavra se cumprirá. Do que adianta você estar dentro da igreja se você não está disposto a dedicar a sua vida realmente para Deus? Veja o que Jesus fala sobre isso. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sabemos que o sal traz o sabor nos alimentos. Uma comida que tem o sal, é uma comida que tem sabor, ela é uma comida diferente daquela comida que é insossa, que não traz um bom paladar. Então, Jesus está falando: vocês são o sal da terra, vocês foram chamados para fazer a diferença entre a comida que tem sal e a comida que não tem sal. Vocês vão salgar a terra, vocês vão mostrar o caminho da luz. Se vocês perderem o sabor, se vocês forem insípidos, o que vai ser usado para trazer o sabor, para salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas ainda, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16, assim resplandeça, ou seja, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai
que está nos céus. Tem muitas pessoas que vivem na igreja durante a semana, mas quando estão nos seus relacionamentos seculares, elas omitem que fazem parte de uma igreja. Elas não falam que estão envolvidas com Deus. Dependendo da pessoa com quem elas saem, dependendo das intenções que elas têm, elas não falam que seguem a palavra de Deus. Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo, vocês precisam brilhar no mundo. A luz não foi feita para ser colocada debaixo da mesa, mas ela foi feita para ser colocada na parte de cima, para iluminar a todos. Como você tem procedido em relação à sua vida cristã? Você tem realmente anunciado que Jesus traz a salvação e que Jesus breve virá? Que haverá o arrebatamento? Tem uma coisa que as pessoas não pensam: o arrebatamento acontece todos os dias. Porque a Bíblia fala que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso virá o juízo. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo fala que os que morrem dormem e que quando Jesus vier para buscar o seu povo, primeiramente os mortos ressuscitarão e serão arrebatados. Depois, os que estiverem vivos subirão na sequência. Em outras palavras, se uma pessoa morre agora, longe de Jesus, ela já não será arrebatada. Ela já estará fora do arrebatamento. Mesmo com o arrebatamento ainda não ter acontecido. Mesmo o arrebatamento não tendo acontecido ainda, aquilo que nós fazemos aqui na vida, aqui na terra, já determina se nós seremos ou não arrebatados. Tem como saber se eu vou viver amanhã? Quando eu adormecer nessa noite, eu posso dizer que amanhã eu vou acordar? Eu não sei se vou acordar. E se eu não estiver em Cristo, quando eu adormecer nesta noite, então eu vou dormir eternamente, e quando Jesus voltar para buscar o seu povo, eu não serei arrebatado, porque morri longe da comunhão com Deus. Essa é uma palavra muito forte para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Se você está afastado, se você está longe de Deus, se você está envolvido em uma vida carregada de pecados, porque você decidiu se afastar do Senhor, pense que a vida, ela é um sopro. Podemos estar vivos agora e logo podemos não estar mais. Como é que você vai dessa vida? A forma como você vai dessa vida já vai determinar se você vai ser ou não arrebatado. Versículo 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Esse versículo nos fala aqui sobre o Pentateuco, sobre o Antigo Testamento. A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os profetas englobam todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Quando Jesus fala: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, Jesus está dizendo assim: não pensem que eu vim refazer as Escrituras. As Escrituras no tempo de Jesus eram formadas por todos os livros do Antigo Testamento. Só depois que Jesus morreu é que os discípulos, começaram a escrever os textos para formar o Novo Testamento. Entre os discípulos que escreveram o Novo Testamento, Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, que é esse evangelho que nós estamos lendo. Mateus foi um dos discípulos de Jesus. João escreveu o Evangelho de João. E Paulo foi quem escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento.
João também escreveu. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João, e no final da vida dele, ele foi preso e ficou na ilha de Patmos e escreveu o livro de Apocalipse, onde ele recebeu as revelações a respeito do fim dos tempos. E ele deixou registradas essas revelações no livro de Apocalipse. Então, o Novo Testamento, ele só surgiu depois da morte de Jesus. No tempo de Jesus, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então Jesus vem e fala assim, no versículo 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar. Abrogar significa revogar. Abrogar especificamente significa revogar tudo. Mas eu vim cumprir. Versículo 18: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então o Senhor, ele disse que ele veio cumprir a lei. Muitas pessoas dizem: o que significa que Jesus veio cumprir a lei? Significa que ele veio mostrar como cumprir a lei. Nós vamos entender isso quando lermos os versículos mais adiante. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus aqui está dizendo que nós temos que cumprir os mandamentos, e no versículo 20 ele fala que a nossa justiça precisa ser muito maior do que a dos escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus eram aqueles que cuidavam da palavra. Os escribas eram os que escreviam a palavra e os fariseus eram pessoas que ensinavam a palavra, que ensinavam a Bíblia que eles tinham na época. Jesus fala: vocês precisam ter uma justiça muito maior do que a deles para vocês entrarem no reino dos céus. Versículo 21. A partir do versículo 21, nós vemos que Jesus começa a explicar o significado da palavra. E quando Jesus aqui disse que ele veio cumprir a lei, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus está dizendo assim: eu vou explicar para vocês como é que vocês devem interpretar as Escrituras. E a partir do versículo 21, ele começa a explicar. Ele fala assim para os que estavam ouvindo: vocês ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Verso 22. O verso 22 ele vai dar a interpretação correta do que significa não matar. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então aqui Jesus está dizendo: vocês ouviram, não matarás, mas eu digo para vocês que esse princípio, essa regra, não matarás, significa que você não pode matar a ninguém com palavras. Quando você fica com raiva do seu irmão, você já é réu de juízo. Quando você se encoleriza contra o seu irmão, quando você olha com um mal olhado por alguma coisa que aconteceu, você já se torna réu de juízo diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor ama o perdão, porque o Senhor ama o amor ao próximo, porque o Senhor ama a bondade. Então, quando você reage ficando com raiva de alguém, você já se colocou em uma situação de ser julgado.
por Deus. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, chamar o irmão de raca é xingar o irmão como alguém que não tem valor. Será réu do sinédrio. O sinédrio era o tribunal maior das sinagogas. Então ele fala, você já vai ser digno de ser julgado perante o sinédrio. Qualquer que chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Olha o peso dessa palavra. Se você chama outra pessoa de louco, você vai na palavra de Jesus, você é réu para perder a salvação, para ser colocado no fogo do inferno. Daí, versículo 23, Jesus começa a falar sobre a oferta. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, nesses 3 versículos, Jesus fala que ele deseja que nós vivamos em comunhão, em harmonia. O segundo mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o próximo, se você não perdoa a falha do próximo contra você, então você não pode nem ofertar, porque a sua oferta não vai ser recebida diante de Deus. Por isso que Jesus recomendou, ensinou, vai primeiro e pede perdão para que você esteja bem diante de Deus e a sua oferta seja recebida. Portanto, não adianta querer ofertar se não ofertar o perdão e o amor no coração pelo próximo. Versículo 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, da prisão aqui no caso, né, enquanto não pagares o último ceitil. O versículo 26 ainda faz parte aqui dos versículos anteriores, que quando você tem uma demanda contra o próximo, você tem algum débito, algum conflito, você precisa resolver enquanto está no caminho. Porque se você for entregue ao juiz e o juiz lhe condenar, e você for colocado na prisão, você só sai até você pagar completamente a sua pena. Versículo 27. Mais uma interpretação. Ó. Jesus fez aqui primeiro a interpretação do que significa não matar, fez a interpretação do que significa a questão da oferta. Agora ele continua no versículo 27 com uma terceira interpretação. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Versículo 28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Versículo 29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Versículo 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui nesses versículos, Jesus está falando sobre o que significa adultério. Vocês aprenderam que o adultério deve se apedrejar a mulher e o homem que estão no adultério quando eles forem pegos no próprio ato. Devem ser mortos, tanto o homem quanto a mulher apedrejados. Mas, para a configuração do adultério, era necessário que houvesse a prática do ato em si. Jesus vem para explicar para o povo. O adultério vai além disso. Quando você olha para uma mulher para cobiçá-la, nesse momento já ocorreu o adultério. Então, o adultério ele pode ser cometido pelo simples olhar. Por isso, Jesus fala no versículo 29, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Esse versículo significa que você deve arrancar essa forma de olhar para uma mulher. A forma, preste atenção na forma como você usa os teus olhos.
Lá em Provérbios, no capítulo 4, nos últimos versículos, dizem assim: os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras olhem retamente diante de ti. Então, Jesus está dizendo: olhe a forma como você olha para as pessoas. Se você olha para uma pessoa com malícia, você já cometeu adultério. Se a tua mão direita te escandalizar, ou seja, se algum outro membro do teu corpo faz com que você faça alguma coisa errada, tire do seu caminho essa forma de você usar os seus olhos e de você usar as suas mãos. Em outras palavras, não use a sua mão para praticar o mal. Se a sua mão quiser praticar, se você usa a mão para praticar algum mal, a partir de agora diga: não vou usar mais as minhas mãos para praticar o mal. Porque é melhor você colocar um limite para você mesmo em relação ao que você olha e em relação ao que você faz com a sua mão para herdar o reino de Deus, do que fazer tudo o que você quer, olhar para todo mundo que você quer, da maneira como você quer e usar as tuas mãos para fazer tudo o que você quer, seja corromper ou escrever documentos falsos e mentirosos ou qualquer outra coisa, ou acessar conteúdos de pornografia ou indevidos, ou furtar, roubar, usar para apanhar uma arma, ou usar a mão para assinar contratos ilícitos. Tudo isso, pare de fazer, se prive de fazer. É melhor você se privar de fazer essas coisas, ou seja, cortar a forma como você usa os seus olhos, cortar a forma como você usa as suas mãos, porque para que você herde o reino de Deus, do que ser lançado no fogo do inferno. No versículo 31, Jesus está falando a respeito do divórcio. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite, que lhe dê a carta do divórcio. Versículo 32, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Nos versículos 31 e 32, Jesus está ensinando que lá nos mandamentos havia sido dito que o homem poderia repudiar a sua mulher. Ele poderia dizer: eu quero me divorciar. E ele teria de dar a carta do divórcio. Por que era necessário dar a carta do divórcio? Para que a mulher mostrasse a carta e dissesse: eu não tenho mais um compromisso com esse marido. Ele me deu a carta do divórcio. Agora vem Jesus e fala assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está dizendo assim: vocês não podem repudiar a mulher de vocês por qualquer motivo, a não ser por causa de prostituição. A única hipótese que autoriza o divórcio é quando o marido ou a mulher, cometeram prostituição. Se o marido repudia a mulher e fala: eu não quero mais ficar com você, estou dando a carta do divórcio, Jesus está dizendo: isso não é suficiente para justificar o divórcio. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quando você se casou com uma pessoa, quando você se casa com alguém, você forma uma carne com ela. Você tem uma aliança por toda a vida. E a única razão que quebra a aliança é quando ocorre a prostituição. Se não ocorrer a prostituição e você der a carta de divórcio, como vocês aprenderam na lei, vocês estão errados. Vocês estão violando a promessa de cuidarem da outra pessoa. Vocês estão errados. A única causa que permite o divórcio é a traição pela prostituição.
É isso que Jesus está dizendo. Porque se você dá a carta de divórcio, se você se divorcia, sem que seja por esse motivo de traição por prostituição, e a mulher se casa com outra pessoa, ela estará em adultério. E a pessoa que casa com ela também vai estar em adultério. Porque Jesus está dizendo: dar a carta do divórcio não corta, não rompe o vínculo. A única coisa que rompe o vínculo é a prostituição. Veja que a interpretação de Jesus sobre a lei foi tornando cada vez mais difícil a lei. Aí no versículo 33, outros sim ouvistes, que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. 34, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. 35, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus aqui ensina a não fazer juramentos. Versículo 37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus está nos ensinando a não fazer juramentos. Apenas diga sim ou não, se você vai ou não vai fazer. Tenha palavra naquilo que você faz. Nós não podemos jurar pelo céu porque o céu não é nosso. Nós não temos poder e domínio sobre o céu. O céu, ele é de Deus. Não podemos jurar pela terra porque a terra é o lugar em que Deus repousa os pés dele. Também Jesus falando para o povo que estava ali em volta dele: vocês não podem jurar por Jerusalém porque é a cidade do grande rei. Não podem jurar pela própria cabeça porque não temos poder de tornar um cabelo branco ou preto. Então Jesus fala: vocês não podem jurar por nada. É melhor vocês apenas dizerem sim ou não. Versículo 38, Jesus fala sobre a vingança. Ouvistes o que foi dito, vocês ouviram, que é o olho por olho e o dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Versículo 42. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então Jesus aqui, nesses versículos 38 até o 41, fala que 38 até 41 fala: vocês aprenderam a pagar o mal com o mal, o olho por olho, o dente por dente, mas eu ensino vocês a não resistirem ao mal. Eu ensino vocês a responderem o mal com o bem. Então, se alguém bater na face direita, oferece também a outra. É um convite a você está aqui um desafio de você não resistir ao mal. A pessoa responde com violência e com ódio, e você responde demonstrando paciência, amor, compaixão e compreensão. Esse texto, ele não impede a autodefesa. Isso é uma coisa importante. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Você não tem que deixar a pessoa bater na tua face direita. Se a pessoa vier bater na sua face direita, você pode se defender. Você pode exercer a autodefesa. O que você não pode é reagir na sequência para agredir a pessoa, mas a autodefesa, ela é admitida. Você pode fugir correndo da situação para não ter que revidar. Se você tem preparação, você pode segurar o braço da pessoa. Você pode segurar a pessoa até que a polícia venha para levar a pessoa. Então, quando ele fala não resistais ao mal, não respondam com violência e com agressão,
Porque tem aquelas pessoas que recebem a violência e dizem: você tentou me bater, agora eu vou espancar você. Tem pessoas que agem assim. Elas dizem: você mostrou a intenção de me atacar, então eu vou me defender e, além de me defender, eu vou revidar com violência para que você receba a minha vingança. É isso que Jesus está dizendo. Olho por olho e dente por dente. Quando alguém fizer o mal para você, você vai devolver na mesma moeda. Eu, porém, vos digo: não resistam ao mal. Mas se baterem na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, ofereça o amor, a compaixão e a misericórdia, não a vingança, o ódio, a raiva, o revide. Vou bater em você porque você me bateu. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Versículo 42. Tem pessoas que fogem, que se desviam, quando sabem que uma pessoa vai pedir emprestado. Jesus disse: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Veja que quando Jesus fala a respeito de emprestar as coisas, ele traz um conselho diferente do conselho de Salomão. Porque Salomão fala assim: não fique como fiador de ninguém, do estranho. Ele fala assim: não fique como fiador das pessoas. E esse texto de Provérbios, capítulo 6, quando ele fala isso no versículo 1, que se você se tornou fiador de alguém, implore, peça para a pessoa te liberar da fiança, também é usado por muitos estudiosos da Bíblia para dizer que não devemos emprestar dinheiro, mas que nós devemos dar o dinheiro, manifestando generosidade, conforme Provérbios capítulo 11, versículo 25, que a alma generosa prosperará, e o que atende ao necessitado será atendido. Então Jesus ele vem e fala assim: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então veja que Jesus ele vai mais no sentido de fazer a doação, quando a pessoa te pedir emprestado. Faça a doação quando a pessoa te pedir emprestado. Eu disse que Jesus traz uma palavra diferente do que Salomão ensinou, mas se pensarmos bem, na verdade, o que Salomão ensinou se alinha com o que Jesus aqui está dizendo. Salomão disse: não seja fiador, não empreste, em Provérbios capítulo 6. Em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25, ele fala: a alma generosa prosperará, e o que atende será atendido. Então, em Provérbios 11, Salomão está ensinando que é melhor ser generoso, ou seja, é melhor você fazer a doação do que emprestar. E Jesus, aqui, no Sermão da Montanha, no versículo 42, fala: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então Jesus, na verdade, está recomendando a generosidade. Está recomendando o mesmo que Salomão: não empreste dinheiro, não seja fiador. Ao invés de emprestar e ao invés de ser fiador, dê. Então veja que tem muitas pessoas que ser abordado por alguém que pede dinheiro emprestado ou que pede fiança é algo que gera um incômodo. Agora imagina você ouvir Jesus falando que não é para você desviar da pessoa e que é para você dar para a pessoa. Você veja que é muito mais difícil quando Jesus começa a explicar o significado da lei. Ele começa a mostrar que o nível de justiça de Deus
é mais alto do que aquele que o povo imaginava lendo os mandamentos. Veja que Jesus falou que vocês ouviram que não é para matar, eu digo que se você falar uma palavra de mal, ou que seja ruim para o seu próximo, você está matando ele e você é igual a um homicida. Veja que Jesus falou para eles: vocês ouviram que quem pratica o adultério viola a lei. Mas eu digo que se vocês olharem com intenção maligna para uma pessoa, você já cometeu adultério. Aqui, veja que a palavra, as escrituras falam: não seja fiador, não empreste dinheiro a ninguém. Vem Jesus e fala: não é para emprestar mesmo, é para você não desviar quando você sabe que a pessoa vai te pedir empréstimo, e ainda é para você dar para a pessoa. Veja que a interpretação que Jesus dá para a lei é exige muito mais de nós. Aí versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eles ouviram isso. Aí Jesus vem e fala, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Verso 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Verso 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui, nos versículos 44, 43 até o 47, Jesus está falando sobre o tratamento com os inimigos, dizendo que eles tinham aprendido a amar os amigos e a odiar os inimigos, mas que o novo mandamento que ele trazia é que eles tinham que amar os inimigos, bendizer aqueles que maldizem, e fazer o bem aos que odeiam e orar pelos que maltratam e perseguem. O que Jesus está dizendo é: hajam com bondade, para que aqueles que fazem o mal vejam que vocês são diferentes, que vocês são filhos de Deus, que vocês agem com base em outros valores, em outros princípios. E é isso que vai fazer com que o Evangelho se destaque. É isso que vai mostrar para as pessoas que o Evangelho tem uma mensagem própria, uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de bondade, que é o que faz diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Se nós fazemos as mesmas coisas que todas as pessoas fazem, então o Evangelho não tem razão de ser, ele não tem valor. E aí Jesus termina essa primeira parte do sermão no versículo 48, dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse versículo fecha a ideia de que sejam sal da terra, sejam perfeitos, sejam luz do mundo, sejam perfeitos, brilhem e resplandeçam com as suas obras de justiça, sejam perfeitos. Não sejam homicidas, não digam palavras de mal contra ninguém, sejam perfeitos. Antes de fazerem as suas ofertas, peçam perdão se tiverem algum conflito em relação a alguém, sede perfeitos. Não pensem em dar a carta de divórcio, a não ser por causa do adultério. Ou seja, tolerem o seu cônjuge. Vivam a vida com a pessoa com quem vocês se casaram. Provérbios capítulo 5 fala assim: bebe água da tua própria cisterna. Por que se envolveria com a pessoa estranha? Por que se envolveria com a estrangeira? Provérbios 5 fala: fica com o seu cônjuge, vive a sua vida com a mulher, com a pessoa com quem você se casou na sua mocidade. Valoriza o casamento, se esforça, se empenha, se dedica, entrega a sua vida para o seu relacionamento.
sede perfeitos. E por último aqui, se tratarem você com a maldade, reajam com a bondade, sede perfeitos. E por último aqui, se os seus inimigos fizerem o mal contra você, amem a ele, porque Deus faz o sol e a chuva vir sobre todos, sem fazer acepção de pessoas. Sejam perfeitos como o Pai. Essa é a leitura e a meditação de Mateus capítulo 5. Deus abençoe a todos. Amém.